e 1037, BR-101, bairro Guarus. Em Campos dos Goitacazes, não fazemos entrega, mas os preços são na medida certa. Atacadão das madeiras e derivados. São 8h08, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Hoje nossa conversa, o nosso papo aqui, sempre informal, com o deputado Rodrigo Bacelar, jornalista Luiz Abreu Barbosa. Bem-vindo você que está acompanhando conosco, está chegando agora na cobertura da Folha FM 98,3, tanto acompanhando pelo streaming, pelo site, como também pelo Facebook e pelo YouTube. Voltamos então. Aloysio, por favor, a bola é sua. Vou registrar aqui algumas participações. O nosso Furel, que é... Furel é mobiliário aqui do programa, né? Móveis e utensílios. O Furel tá sempre conosco aqui. Bom dia, feliz em dose dupla, saudações rubro-negras, 1-0, cumpriu a Constituição Federal. Está se referindo, o Furel é um simpatizante do PT, está se referindo, obviamente, à decisão do Supremo, né, da prisão... Segunda instância. Derrubando a prisão segunda instância, né? Realmente a negociação só deve ser cumprir pena para transitar do julgado, trânsito julgado. Embora seja uma discussão muito complexa, né? Só para citar dois exemplos, que são as duas pátrias onde nasceu o que a gente chama de iluminismo, nasceu o Estado Democrático Representativo, como a gente conhece, França e Estados Unidos. Lá se prende em primeira instância, né? Então, lógico que cada país tem sua história, mas só precisar dois exemplos, né? Berço da democracia representativa se prende em primeira instância, nem em segunda, em primeira instância. Mas enfim, tá aqui o Furel, o Mair Lobianco já saudou. Aí o Furel brinca também aqui, exatamente, me lembro dessa rixa, ETF versus Liceu, rapaz. Pau cantava. Tinha rixa interna corporis também do Cefet, né? Uhum. Curso de eletro contra mecânica, tinha muito servanchismo lá dentro. Mas 7 de setembro, pau cantava. Eu cheguei a cursar liceu junto com fez os dois? Eu ia falar STF, junto com o Cefet. Fez os dois? Meu pai é eletrotécnico e matemático por formação, aquela coisa de seguir o pai. Fiquei lá 9 meses, mas falei, eletricidade, eu ajudo meu velhinho lá, mas não dá para ficar não. Saía francesa, Luiz. Mas cheguei a fazer quase um ano de fazer um pequeno comentário. O Luiz falou da soltura, de ficar solto até terceira, até transitar em julgado. Eu queria também. Na verdade, os que estão presos, que só foram julgados, foram condenados em segunda instância, só vão sair os que podem pagar advogado caro, né? Lógico. Os que não podem pagar advogado com defensor público, amigo, não sai não. Vai ficar lá. Embora não se deva desfazer da defensora. Temos grandes defensores públicos aqui. É porque não dá, mas não tem suficiente. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas não tem gente suficiente. Eu acho que eles talvez não tenham, Marco, tempo suficiente para se dedicar a cada caso. Não tem, exatamente. Porque muita demanda, precisaria ter 10 defensorias públicas a mais. Se você me permite, quero só tecer um pequeno comentário sobre a questão da decisão do Supremo de ontem. A despeito das preferências... Você é advogado, né? Exatamente. A despeito das preferências políticas, ou se vai ajudar o lado A ou o lado B, eu sou um defensor da Constituição, passei isso há pouco no julgamento dos parlamentares que estavam presos, tá? Onde, verdade, foi inclusive criticado. Exatamente. Onde se prevalece sempre a Constituição. Falei aqui da outra vez, quando foi o Arnaldo Neto e o Marcos estava aqui, que muito me preocupava o papel do Poder Judiciário em todas as questões que envolvem o poder público. E no caso, em tela época aqui, era o chequinho que a gente conversava. E agora está se falando muito do Lula, disso, daquilo, mas quero deixar bem claro minha posição com a corrente majoritária dos 6 votos, porque o que eu falei... Você é um garantista, né? Sou um garantista, sempre deixo claro, desde que tomei posse na Assembleia,
porque eu entrei na faculdade em 1997 e aprendi o tempo inteiro. Você fez FDC? Fiz Estácio. Então aprendi o tempo inteiro que a Constituição é para ser respeitada, é ela que mantém o Estado Democrático de Direito. A democracia, o grande pilar da democracia vem do respeito à Constituição. Agora, claro que você vê hoje ministros sendo criticados, mas justamente por posições de ficar refém do poder midiático, ficar refém de holofote. Como vocês falaram aqui antes, ministro que mudou de posição, não que ele não possa mudar. Durante todo o tempo, e a ministra Carmen Lúcia ontem, apesar de votar no tocante com a parte... Não, votar com a parte que saiu vencida, ela foi muito brilhante quando ela diz que a pluralidade dos pensamentos, das divergências ali, faz com que a Constituição prevaleça, o Estado Democrático de Direito, e que a unanimidade só vale para a ditadura militar. Achei a melhor frase do julgamento ontem, porque entendo sim que os recursos têm que ser esgotados, ainda que pensemos no nosso foro íntimo, que é um absurdo, então que se mude o que está na Constituição, não que atropele. Então, você vê a posição de determinados ministros. Ontem, inclusive, Luiz, a gente tem um grupo de família natural, família dos Bacelar, que a discussão também, o nível sobe. Então, eu dei um recado até para minha tia, que postou um pedaço de um julgamento do Barroso. É todo mundo igual? É muito parecido. Rapaz, Deus me livre. E essa tia é minha oficial de justiça, foi minha professora, inclusive, na Estácio, uma mulher brilhante, conhece muito direito constitucional, doutora Leide. Eu falava para ela que me preocupa só uma coisa, tia. Quando os holofotes da mídia e a força que o poder da imprensa tem faz com que a pessoa mude um posicionamento de caráter, personalidade uma vida inteira. Falei isso a respeito do Barroso, porque é um dos maiores garantistas que eu conheci. E subiu lá. Posso dizer que ali ao lado do Gilmar e do Alexandre de Moraes, Celso de Mello, são os que mais conhecem a Carta Magna. E uma vida inteira se tornou uma referência da advocacia, uma referência para nós estudantes do direito. Chegou uma lá. Vida inteira. Ficou milionário, diga-se de passagem, fruto do seu esforço, do seu trabalho, da sua intelectualidade. E chegou lá, do dia para a noite, o cara era Flamengo, virou Vasco. Então, você fala do Barroso. Um ministro que eu respeito, um ministro que era minha referência. Mas tem sido um grande ministro. Sim, não estou. Aqui é uma crítica, tá, Luiz? Bem respeitosa. A mudança de posição. Exatamente, não pode haver um negócio desse. Porque na advocacia ele defendeu uma coisa há 20 anos e bastou sentar lá. Então, muito me preocupa quando a gente quer jogar para a plateia. Então, esse era o comentário que eu queria fazer. Eu não estou aqui a defender Lula, A, B, C, D, a despeito, repito, de algumas preferências pessoais, mas tem que se prevalecer a Constituição, ainda que para a população isso assuste ou não seja a vontade da maioria. O verdadeiro magistrado, ele está lá para julgar com imparcialidade o que manda na lei, não é o que manda a voz da rua. Entendeu? Não é à toa que, por exemplo, num caso de direito penal, você tem um júri justamente por isso. O júri nasce disso, da manifestação do povo junto com a justiça. É o povo julgando um dos seus. Sim. E o magistrado, no caso de um júri, aplicando o que determina apenas a legislação. A diferença entre júri popular e júri togado, né? Exatamente. O caso contrário muda o sistema do Poder Judiciário igual ao do americano. Você é eleito. Sim. Mas aí a discussão que já começa... Exatamente. Até xerife promotor são eleitos. Exatamente. Juiz, então muda o que... Mais uma vez, repito, muda a Constituição. Agora não cabe a nós querer ficar jogando para a plateia o tempo inteiro e atropelar o que está na legislação. Eu acho que eu sou favorável à prisão em segunda instância. Mas realmente, se eu fosse um constitucionalista... Exato. O que está na Constituição é isso. Perfeito, Luiz. Foi a minha sustentação. Porque, na verdade, não houve nenhuma mudança na Constituição. De maneira nenhuma. É uma questão na interpretação da Constituição. É só a interpretação. Exatamente. Então... Lá na sustentação do caso do meu parecer dos deputados presos, era exatamente isso. Se eu levasse para o campo pessoal, eu tenho até ali dentre os que estavam presos, em função do passado, de algumas histórias, motivo, Aloysio, para não querer nem atender. Dali eu conhecia 2, que eu pudesse falar, dizer que eu conheço. E tinha motivo para não atender. Mas eu falo, ali a gente tem que ter responsabilidade, em primeiro lugar, como parlamentar, e que eu não abro mão... Parecer da Comissão de Constituição e Justiça que você deu. Né? Exatamente, da técnica e também como advogado.
Falei isso na minha sustentação. O que um cliente que me procura no escritório para que eu possa defendê-lo iria pensar se eu... tá cheio de câmera aqui. Vou esquecer o que está na lei, vou esquecer o que eu sempre escrevo na defesa, numa boa defesa, para um cliente, porque eu não quero ficar mal com a imprensa, eu não quero ficar mal na opinião pública. Então, acho que a partir do momento que você pensa dessa forma e age dessa forma, você está jogando... eu estou rasgando meus livros, melhor dizendo, todo o conhecimento que eu adquiri. As outras participações aqui dos ouvintes, Leonardo Aroeira, bom dia a todos, bom dia, Leonardo. Forel de novo, parabenizar o Rodrigo Bacelar por ter ajudado a nossa saúde, Campos agradece. Diego Carvalho, parabéns, deputado Rodrigo Bacelar, pelo seu empenho e dedicação ao nosso município. A próxima pista lhe agradece. Pedro Brandão Soares, deputado demonstra seriedade e responsabilidade ao comentar sobre a situação financeira do nosso município. A Rafael Diniz não pode fazer mágica. Ele é cobrado como se tivesse 2,5 bilhões e não vai ter nem 1,8 bilhão em 2019. Tem pessoas aqui acompanhando. Nosso amigo Alexandre Baixo está aqui acompanhando. Né? Nosso amigo comum, Jorginho Vigílio, vereador, está acompanhando aqui. Grande abraço a todos aí, agradeço pelos comentários. Você está aí, né? Você tá bombando aí. E Basta é sempre uma pessoa que eu tenho um carinho, né? Jorginho também, nosso vereador. Deve estar hoje, mas Basta sofrendo botafoguense, deve estar hoje. Está com a cabeça inchada. Mas não jogaram bonito. Jogaram na raça. Se fizesse metade disso nos outros jogos, eu só falo do Flamengo, só falo do Flamengo, né? O preço do Flamengo todo mundo cresce. Mas, Rodrigo, vamos lá. Você Bom, vamos uma pergunta direta. Você é pré-candidato a prefeito 2020? Aloysio. Você já me deu umas respostas meio veladas em relação a isso. Não, então, direto, você é pré-candidato a prefeito 2020? Aloysio, sim ou não? Que da minha pessoa não. Tá? Que venha de anúncio meu não. Eu tenho muito pleitos nesse sentido, muita gente pedindo. É natural também, desde que a gente ganha a eleição, é natural que os próprios grupos, né, se aqueçam, se empolguem e saiam a declarar abertamente candidaturas. Mas eu sempre tive a cautela, eu acho que essa é a palavra, de entender o momento do município. A gente tem colegas que no dia da vitória da nossa eleição já estavam anunciando, mas eu sempre tive muita cautela com isso, porque eu entendo e respeito muito a vontade do eleitor. Quando eu coloquei meu nome à prova, a primeira vez disputando um cargo público, eu coloquei como deputado estadual, entendeu, Luiz? Então, assim, eu acho que quem confiou em mim, confiou para que eu exercesse um bom mandato como deputado estadual, não que me impedisse que eu alçasse ou pensasse em algo novo, mas, assim, acho muito cediço ainda. Eu tenho sido muito consumido positivamente na capital em defesa do interior, em defesa do norte, noroeste, fluminense forte. Graças a Deus, eu acho que em função... Eu sou uma pessoa modesta. A gente falar da gente mesmo é complicado, né, Luiz? Mas eu me dedico muito, eu costumo falar, e quem por lá passa sabe disso. Eu chego ali na Assembleia, no centro, por volta de 8 horas da noite, e saio da Assembleia 10. Quando muito, ainda sai para outras reuniões. Então, enfim, eu acho que a proporção que você mais se dedica, se empenha, você acaba sendo também mais demandado. Então, acho ainda muito cedo, acho que tem outras prioridades para a cidade. Uma delas é a discussão da redistribuição dos royalties, porque se implica diretamente em eleição, né? Você imagina se isso dia 20 fosse votado, acabou. Era melhor pegar a chave e entregar, ninguém disputar a eleição. Né? Mas, sendo muito grotesco. O que, por incrível que pareça, sempre aparece gente pra caramba querendo. Mas é verdade. Mas um negócio de maluco. Verdade. Mas, enfim, então acho que essa é uma das prioridades. A segunda é trazer resultados para o povo de Campos, que tem sofrido muito. Vi de exemplo as emendas não, o aporte dos 8 milhões. Isso é fruto de muito trabalho, entendeu, Marcos? Se a gente não está lá acompanhando, no pé, trabalhando, e se eu ficasse preocupado com a eleição em Campos, isso ia atrapalhar o mandato. Né? Que o tempo que eu perco, de repente, de estar lá, porque a gente tem sessão terça, quarta e quinta. A gente é ocupado o tempo inteiro. Eu faço parte de mais de 6 comissões na casa. Então, se a gente não ficar no pé, e o pouquinho do tempo que sobra, ir lá chorar no pé do governador, fazer aquelas composições de bastidores para poder trazer benefício aqui para a população, tudo vai por água abaixo.
Se eu ficar preocupado, eu preciso estar em Campos para aparecer, preciso estar na mídia, preciso estar rodando, vou no campo de futebol, vou não sei aonde, vou fazer reunião. Eu perguntei a você, todo respeito, sim ou não, você está falando. Tá perfeito. Então, está respondido. Ah. Por hora, não. Por hora, não? Não. Estou aqui também recebendo aqui o pastor Marcos Elias, no WhatsApp aqui, do PSC. Grande amigo. Parabéns ao nosso secretário de saúde, doutor Edmar Santos, com quem estive no ano passado, e me falou que iria socorrer os nossos hospitais. Ele já cumpriu sua palavra. Parabéns, deputado Rodrigo Bassalade, é mais responsável por essa conquista. Parabéns ao nosso governador, ele é do PSC, né, do meu partido Juízo. Tradição dedicada ao nosso município. Pastor Elias, quero ressaltar aqui, Luiz, tive o prazer de conhecê-lo na Assembleia de Deus da Rocha Leão. Eu advogo, sou muito amigo do pastor Matos Nascimento, que é um cantor. E numa apresentação lá do Matos na igreja, que eu acompanhava, conheci o pastor Elias, que com muita determinação ficou muito bem votado no último pleito, não entrou na tábua da beirada. Na tábua da beirada. Então, enfim, quero deixar aqui um grande abraço para ele, como pessoa que acompanha o trabalho dele, o crescimento dele a cada dia. Rodrigo, então, você falou que por enquanto, por hora não. Qual o momento para definir isso? Luiz, eu acho que o momento propício para a gente começar a pensar em eleição é após o Carnaval. Carnaval ano que vem vai ser o quê? Em fevereiro, março, né? Fevereiro? Acho que é fevereiro. Acho que eu já olhei, se eu não estou errado, é fevereiro. Então, as convenções são abril, né? Até por um comentário breve, Luiz. Eu entendo que Campos tem que se pensar numa grande coalizão. Está na hora de parar essa subdivisão, essa briga de vaidade, que não vai levar a lugar nenhum. A demonstração está aí, porque quando você tem um estado, um município, num colapso econômico que se encontra, financeiro, você tem que pensar em coalizão, juntar força, não pode ter vaidade, não pode negar ajuda. Pode ficar com essa conversa, você veio do grupo A, não pode entrar aqui porque o meu grupo é outro. Tem que todo mundo dar as mãos, tentar pensar no melhor personagem que tiver apresentado ali no tabuleiro e deixar vontade, falei isso aqui da outra vez também, Marcos acompanhou, vai dar de lado. Né? Campos não aguenta mais sofrer, a população não aguenta mais passar pelo que está passando. Então eu entendo que só juntando experiência e força, todo mundo junto, que a gente vai achar o melhor caminho, o melhor candidato para Campos. Esse é o pensamento que eu tenho e por isso prefiro até não antecipar o debate. Agora... Sempre que você me aperta, eu... Não, é porque... É bom sentido, lógico. Não, sim, o papel é tentar, lógico, extrair alguma definição. Mas porque se você foi e é cogitado a pré-candidato a prefeito, você falou que a posição, acho sua, deve se dar depois do Carnaval, fevereiro, março do ano que vem. Você foi considerado aliado do candidato a deputado federal, o ex-candidato a prefeito, Caio Viana. Arnaldo e Caio, Arnaldo voltou e Caio são da mesma parte do seu pai, ex-vereador Marcos Bassalar, do PDT. E você agora está muito próximo do Rafael. Então, quando você fala em união e você tem essas três possibilidades, candidatura própria, apoio a Caio, apoio a Rafael, como é que você se vê nesse quadro, nesse tabuleiro? Eu sei que você é um cara que gosta muito de política, tem um bom entendimento do jogo. Como é que você se vê nesse tabuleiro? Como peça? Aloysio, eu quero registrar aqui mais uma vez, você deixou de mencionar aí o nosso companheiro deputado Gil Viana. Perdão, Gil Viana, que também, tem pleiteado eu sei, o mesmo posto e Gil, com quem também tem uma excelente relação. Com o Gil você nunca ficou cogitado de você apoiar Gil, né? Não pela imprensa, mas a gente vem conversando muito, falei aqui com o Marcos outra vez. Nem rede social, eu acho. Não, eu fiz um movimento no início do ano, justamente o movimento de coalizão que eu tento aqui sustentar, com o deputado João Peixoto, com Gil, com o Caio, que me procurou, lógico, uma pessoa que eu tenho excelente relação, fizemos campanha juntos em 2016. Considero, inclusive, já deixei isso muito bem claro para ele, seria o prefeito de Campos, eu não tenho dúvida disso, Caio. Caio era disparado primeiro colocado nas pesquisas,
até que deu o incidente do pai preferir apoiar outra ala. Então, enfim, fato já superado, mas acho que é ali que culminou. Ele chegou na Série Pro 4 chegou a ter 40, em abril, né? Ele chegou a liderar. Exatamente. Acho que foi 35, se eu não me engano. Com muita folga, né? Eu me lembro só que era muita folga a distância. Aí Arnaldo retirou o apoio. Exatamente. E ali tudo foi por terra, mas enfim. Também tiraram parte do Arnaldo, né? Mas uma relação que eu tive com ambos de respeito, de boa convivência, né? Papai veio ali concorrendo, né, pelo PDT, foi eleito pelo PDT. Então, assim, graças a Deus, Luiz, eu procuro as portas que me abrem, sempre sair pela frente para poder voltar quando precisar. Procuro sempre ter excelente relação com todo mundo, como tem na Assembleia, e como tem, repito, com o João Peixoto, que eu tenho chamado para perto, Gil Viana, Caio. Eu tinha, assim, de todos, a menor relação era com o Vladimir, mas com quem também respeito. O senhor Vladimir vem trocando farpa. Mas, né? Porque ele quer, é o que eu costumo falar para ele, Vladimir, você está tentando se tornar o seu pai. Então, aí que nasce o problema. A gente tem que ter uma relação de convívio com todo mundo. Mas como assim, tentando se tornar o seu pai? A maneira de ser, o modus operandi. Isso não funciona. Tem que ter equilíbrio naquilo que vai falar, naquilo que vai se posicionar. Não pode sair atacando os outros, entendeu? Vide exemplo. A gente consegue o recurso para Campos. Aí no bastidor faz uma cena, ele liga para todo mundo, o secretário de Estado liga para o presidente da Assembleia, liga para o governo, você está atendendo o Rodrigo. Então ele coloca o desejo de estar na prefeitura de Campos acima da população. Isso me preocupa muito. Eu não estou preocupado, Luiz. Se eu sair na capa do jornal, eu recebi, por exemplo, mensagem que Luiz não botou você na capa, Fabiano Venâncio no blog e tal. Eu falei, não estou preocupado com isso. Luiz botou você na capa. Eu não estou. Não, eu estou te falando que o povo é assim. Se a gente, é por isso que me preocupa muito, Marco, quando eu falo do Poder Judiciário, de não tomar decisões em cima da pressão popular. Porque o povo tem essa paixão natural. Todo brasileiro é treinador do Flamengo, é treinador da seleção, é um pouquinho de ministro do Supremo, é um pouco de médico. Então, isso me preocupa. Em primeiro lugar, o editor-geral do jornal é Arnaldo Neto. Então, quem define a capa é Arnaldo Neto. Em segundo lugar, eu, como disse aqui, lá atrás, a questão dos 8 milhões, a gente não só estava na capa do jornal, como a gente tratou disso daqui, Marco. Não, Luiz, e pelo amor de Deus, minha relação com você sabe quando eu preciso. Não, mas é um fato. Eu estou te falando, assim, estou te dando um exemplo do que o povo fica falando. Então, se muito me preocupa só, eu não tenho eu não vejo esse tipo de atitude vindo de João, vindo de Gil, e me preocupa. Sim, vamos lá. E falo isso muito com o Vladimir por conta disso. Tem que parar com esses ciúmes bobos. O que tem que ser beneficiado é o povo. Não interessa se foi ele que arrumou X ou eu arrumei Y. Se o X e Y complementa e faz o melhor para o povo, é isso que interessa, a gente é eleito para isso. Eu não estou eleito para ficar trocando farpa. Acho que o povo não aguenta mais isso, Luiz. Esse jogo sujo de fake news. Aí pega blogueiro que é ligado, é assessor de vereador do check-in e bota lá, não foi Rodrigo, não. Eu não estou preocupado com mídia, não. Você também tem a sua... Porque, graças a Deus... o seu braço aí nos blogueiros. Os diretores foram lá e ouviram da boca do secretário, do governador. Isso aí foi um empenho do deputado Rodrigo, agradeço a ele, um trabalho junto com o presidente André Siciliano. Então... eu não estou preocupado com isso. Eu entendo, meu pai me criou muito assim, Luiz. Quem trabalha não tem tempo para ficar de fofoca, vigiando o lado. E o resultado se mostra com a força do trabalho. Então, tá falando, seu pai é um sujeito que já tive alguns problemas e depois aprendi a gostar, admirar. Passa lá gostando ou não dele, é um cara direto e reto, né? Eu prefiro gente sempre assim. Eu também. Tem gente que dá a volta. Eu não abro mão de ser assim também, né, Luiz? Graças a Deus. Mas seu pai, o Paulo cai no cavaco também, né? Seu pai agora tá mais calmo com a idade, mas pelo amor de Deus, seu pai é... Foi a bariátrica, Luiz, deu uma... Pô, lembro daquela PF entrando na Câmara, entrando na Câmara para não deixar dar posse a Mocaibe, e entraram com um mandado, né? Não, a lei era sem mandado, né? Eu acho. Não, eu estou com mandado. Na verdade, ali, Luiz, você puxou um fato que eu sempre repito, porque as pessoas me provocam. Peitar ele e ele agarrou o cano do fuzil, tira essa porcaria daqui. Sai todo mundo daqui, porque na verdade o que eu falo é a isso. Casa do Povo. Não é porque é meu pai, não. Acho que tem que prevalecer a Casa do Povo, né? Tem que prevalecer, porque ali ele era chefe do poder legislativo municipal. E tem um fato que os repórteres, perdão que eu estou com a sinusite, tinha uns repórteres
devido ao afastamento do plenário, não estava ouvindo. O fato que culminou isso ali, que muitas das vezes pode soar que ele foi na verdade, ele estava na razão dele. A gente foi intimado pelo oficial do Ministério Público Federal, oficial de Justiça, que tinha uma nova decisão afastando o prefeito à época. Sim. Ele tinha conseguido no STJ retornar, aquele dia ali era para cumprir a decisão do STJ. E o juiz que presidia o inquérito aqui em Campos decide novamente pelo afastamento e a secretária dele vem nos intimar da decisão. E ali começa um questionamento meu e do meu grande amigo aqui, advogado, doutor João Paulo Grande Abreu, de que havia uma determinação de instância superior, que os fatos que fundamentavam a nova decisão eram os mesmos já elencados quando deflagrada a operação, então que a gente ia seguir... Operação Tela de Vida. Exatamente, a gente ia seguir a decisão do saudoso ministro Humberto Gomes de Barros, que presidia o STJ naquela época, e a secretária, muito entusiasmada, gritava para os delegados federais ali, eu acho que tinham 3 no plenário acompanhando, quando a gente falou, então tá, vamos tomar ciência aqui, tomamos ciência da peça do MP, tomamos ciência da peça do juiz, e a gente falou, acabou, o seu papel aqui é dar ciência a gente delibera o que quiser aqui, se depois vai ser anulado ou não importa. Né? Tem um princípio da separação dos poderes, e que deve ser sempre, exatamente, sempre preservado. E ela começou efusivamente gritando, prenda ele não quer cumprir a decisão, ele não quer cumprir a decisão. Quando um delegado da época, que era aqui da Polícia Federal em Campos, de uma maneira muito lúcida, falou para ela, teu papel jurídico, eles estão certos, teu papel aqui é dar ciência da decisão e nada mais. E o nosso papel aqui, zelar pela tua segurança. Já está feito o seu trabalho, vamos sair. Então, só para esclarecer, porque foi um fato, como os jornalistas estavam um pouco afastados, não ouviram... porque... Esse destempero dela ali naquele momento, e foi aquilo ali que o papai falou. Você estava do lado ali. Estava do lado. Mas o que eu ia falar é que Bacelar se marcou muito pelo enfrentamento. Bacelar foi um dos primeiros caras, no auge de Garotinho, a peitar a onça. Tem aquela famosa passagem que Garotinho na rádio do grupo de comunicação que ele tinha... Ele sempre falava que não era dele, né? Só mas ressaltando aqui, Marcos. Ele saiu do poder, o grupo de comunicação acabou, né? Enfim, são as curiosidades da planície Goitacá. Coincidência da vida. Mas enfim, tava Garotinho no estúdio e aí tinha telefone e tal, tocava. E aí... Aquela obra ali foi minha também, por coincidência, Luiz. Marco Bacelar vai e liga, mas não liga falando que é Marco Bacelar. Eu sou o Marco Antônio. Marcelo do Jockey. Marcelo do Jockey. Não, tô falando... Marcelo do Jockey. Aí, o famoso fake que ele adora. Aí bota no ar. Aí quando bota no ar... Alô, Marcelo do Jockey. Marcelo do Jockey não, aqui é Marco Bacelar, garotinho, sou pilantra. Isso falou no ar, cara. Ao vivo. Porque ele não atendia. Ele falava no microfone, quem quiser pode se defender, entra no ar. E papai ligava, nada. Lindamar atendia o telefone e botava no ar. Papai ligava pro Edson Batista, pra Naim, eu quero falar. Ninguém abriu o microfone, ninguém atendia o telefone. Aí eu percebi que aquela turma dele ligava para marretar todo mundo, ele deixava entrar no ar. Aí eu falei, liga, pedi o Marcelo, que é até um amigo meu de infância, Barata, nosso vizinho, trabalhava com meu pai, dirigia com meu pai. E Marcelo ligou, e quando atendeu, eu falei, entra xingando todo mundo, porque ele quer esse pessoal aí. Marcelo ligou, quero xingar os vereadores. Ele mordeu a isca certinho. Aí quem tá falando? Lindamara perguntou, aí Barata falou, Marcelo do Jockey. Ela, então tá bom, vou te botar no ar. Colocou no ar, quando colocou, o papai soprou o telefone. Aqui é Marco Bacelar, garotinho, seu pilantra. Aí não dá pra desligar, já era tarde. Já era tarde, garotinho, ficou azul, verde, amarelo. Falar em Lindamara. Sim. Ontem eu ouvi uma música, que se alguém perguntar por mim, diz que foi por aí. Como é que tá a situação da Lindamara? Não, mas... Continua ainda. É uma charge. Continua foragida pela justiça. Isso foi uma charge. Mas não é bom pra ninguém, né? Situação ruim. Só expõe, na verdade, mais a gente, né? Já está cansado de... E uma situação que eu li muito interessante. Ela deveria ter sido a primeira a se apresentar, porque... Né, como fez o Quelinho e o Thiago foi preso em casa, né? Foi preso em casa, mas... Quelinho se apresentou... Enfim, eu não quero ficar por isso não, mas
Você, seu pai tem essa história, a gente lembra aqueles episódios engraçados e tal, fazem parte do folclore. Tem aqui, rapaz, embaixo desse mito de Papinha, que é a melhor de todas. Aquela, Marcela tava, Papinha, vereador de Campos, sobe para a tribuna. É baixo fazendo. Ele fez aqui, né, quando entrevistou ele. Foi, verdade. Não, porque nós aqui ficamos brigando, minha filha chamou as amiguinhas para assistir a nossa sessão, na época começou a ser televisionado. Nós ficamos aqui nos agredindo, minha filha chorou, as amiguinhas choraram. Aí Marcela, olha o Papinho uma parte, aí sobe. Papinha, isso é muita coisa de criação, Papinha. Eu tenho um filho, o irmão mais novo dele, que é menor que Vinícius. É uma figura com esse coisa de criação. Isso é coisa de criação, Papinha. Eu, por exemplo, chego em casa, quando eu não porro o garotinho aqui na tribuna, meu filho chega em casa, baixa meu rego. Porra, garotinho, papai, porra, garotinho, papai. Então, Papinha, isso é muita coisa de criação. Mas que imita isso bem abaixo. Foi verdade. Agora, isso está ali na geração anterior, né? Você acha que isso que veio de Bassalá e Garotinho, isso está com você e Vladimir? Acaba contaminando, não tem como fugir. Eu acho que só com muito equilíbrio, né, e personalidade você se evita isso. Eu tenho um grande amigo, que é o Dr. Francisco de Assis, que hoje é desembargador, carinhosamente conhecido como Kiko, e que a gente sempre se respeitou desde muito novo e sempre colocamos essas situações bem separadas, amigo. Vamos preservar nossa amizade. E a briga entre Garotinho, que ele era o chefe do jurídico de Garotinho, fica para lá e a nossa para cá. Ao ponto, Marcos, inclusive, quem movia as ações era o escritório dele, e de um determinado momento para cá, quem coordenava toda a parte jurídica de papai já era eu, e nunca tivemos problema algum. Mas eu acho que isso é como você falou, questão de criação, questão de respeito mútuo. E coisa rara. E por diversas vezes fizemos bons acordos para acabar com brigas. Larga isso para lá, manda ele abrir mão disso aí, dando moral, porque um xingava, o outro xingava, falei, isso não vai levar a lugar nenhum. A gente equacionava o problema pela excelente relação que a gente tinha. Então, assim, eu estou dando um exemplo crasso de que quando você tem respeito e deixa as divergências da porta para fora, tudo dá certo. Você pode ter uma postura madura. Como o próprio Vladimir. Eu acho que da relação ali de filhos, do Vladimir Garotinho, dos filhos dele, eu, meu irmão, somos que sempre tivemos uma boa relação com ele, de cumprimentar, de brincar, de bater um papo, né? Mas, poxa, volta e meia toma umas atitudes infantis, eu acho, nesse afã desesperado de querer a Prefeitura de Campos, e respeita a boa relação que a gente pode ter. Você tem lá no plenário PSL e você tem PSOL, mas vai ali no microfone, cada um defende sua bandeira, exagera um pouco, porque é normal, é do jogo também, mas ali no bastidor todo mundo senta, todo mundo lancha, todo mundo conversa. Eu acho que o respeito tem que ser dessa forma. Então, Luiz, para concluir que você entrou, não se trata de estar muito próximo a Rafael. Eu nunca tive problema pessoal com o Rafael, sempre deixei isso bem claro a todo mundo. Eu quis fazer minha campanha. Você fez entrevista, desculpa interromper, que virou uma grande repercussão na Folha, em que você falou que o governo errava muito. E... Continua a falar. Falo isso para ele todo dia. Rafael, onde você acha que o governo erra? Eu acho assim... Onde? Muita escolha técnica infeliz, Luiz, entendeu? Eu acho que... Primeiro comentário... Eu vou até preservar a profissão, o nível de escolha. Isso é um ato discricionário do prefeito, é ele que delibera. Mas vou te dar um exemplo. Eu acho que é o mais importante. Eu falei isso com o Rafael na metade do primeiro ano de governo, num encontro com ele. Eu falei, Rafael, eu acho que o que te falta no seu governo é cabelo branco. Tem que ter experiência. Eu entendo tua boa vontade em querer trazer pessoas novas, oxigenar, mas entendo também que o que eu aprendi no corredor da política, que não se faz política sem experiência. Tem que ter. Por mais que desagrade a um e outro, política é a arte. Se você só aprende com o tempo, é igual música. Eu aprendi do tempo que vivi na música, os bons músicos que eu conheci, muitos e muitos, J. Moraes, Rio do Hora, Prateado, um monte me ensinava isso. Rodrigo, bom músico, só consegue se destacar com o tempo. Você não aprende música rápida. Você vai ser um músico razoável e o tempo vai te calejando
e ali consegue separar os homens das crianças, entendeu? Então, eu acho que a política é do mesmo jeito. Política é uma arte que você tem que cair, ralar o joelho, levantar, e você vai aprendendo a lidar com as adversidades, com os momentos, e eu acho que faltou muito isso. Se você me perguntar o que faltou, o grande pecado original de Rafael, e falo isso para ele com todo respeito, porque nunca faltei o respeito, eu não gosto desse negócio de jogar lama no cara para poder me sobressaltar. Exatamente. Foi exatamente isso. Rafael faltou se cercar de gente que conhecia o poder público, que conhecia a cidade. Ele chamou esse ano agora, quer dizer, Marcão entrou, que tem uma experiência de boa, você e Marcão também trocaram farpa pra caramba, no passado recente aí, 2 estilos parecidos. Chamou Abdo Neme, que é um vereador, acho que, se não me engano, de 4 mandatos, né? 4º mandato. Quer dizer, ele chamou. Você acha que o governo continua a errar? Eu não vou dizer, Luiz, que não se trata nem de errar mais. Eu acho que assim, o tempo e a opinião pública acabou contaminando muito, né, o olhar para o governo, e isso fez com que o descrédito da rua, tenho também insistido em falar isso com o Rafael, acabou contaminando parte do secretariado, entendeu? Porque uma coisa, quando o time vai evoluindo, você vê que até o reserva entra e joga bem. Vamos dar como exemplo o futebol. Exemplo Flamengo. Você bota um reserva e consegue entrar e fazer um gol daquele ontem. Porque tudo está caminhando bem. Então, o bem-estar ali prolifera e contamina o geral. Agora, quando a coisa vai mal, você acaba também contaminando de forma negativa. Mas é o que eu falei com ele, tem que arregaçar a manga, falta, vamos botar arredondando, 1 ano de governo para ele, 1 ano e pouquinho, e independente do que aconteça, qual a decisão ele vai tomar lá na frente da eleição, ele tem que trabalhar, terminar o mandato com responsabilidade, não deixando aqui, claro, de ressaltar que ele enfrentou uma máquina com severos problemas financeiros. Teve aqui o Roberto Henriques, e sempre entrevista polêmica e tal, mas ele falou uma coisa que... Eu ia te dar essa resposta, mas que bom que está sendo aqui hoje. O quê? Mas termina aí que eu vou dar. Falou... Não vou nem tocar no que ele falou. Não, mas eu vou tocar, então você pode seguir aí, porque eu vou tocar. Ele falou, não, eu queria falar porque... Sei, ele falou do seu pai e você... Não é de pai não, falou de mim. Falou também de você. Que eu tinha contrato na terceirizada da prefeitura. Isso. Perfeito. Isso. Não ia tocar nessa... Eu desafio ele a mostrar isso aí na rua. Qual dia eu fui empregado em alguma terceirizada da prefeitura? Se eu for, renuncio o mandato. Ele falou isso realmente. Entendeu? Mas preferi não dar essa resposta, porque eu aprendi com meu pai, cachorro morto não se chuta. Então, entendeu? Eu tô trabalhando tanto, Luiz, que isso é falta de trabalho. Quem vem para cá ficar fazendo essas gracinhas é falta do que fazer. Mas ele falou uma coisa tem muita coisa para fazer. Eu nem tocar nesse assunto, não. Mas chega lá e me beija na Assembleia. Me beija, que eu sou brilhante. Aqui entende o que eu falo de Campos, o que me preocupa? Lá é beija, abraço e elogio na frente de todo mundo. Aqui joga para a plateia. Então esse Rodrigo você esquece, não tem. Se eu tiver divergência com você, eu vou falar para você e vai ficar aqui. Ponto. Eu sei, a gente já teve... Entendeu? Eu também contigo. Mas, não vou falar para ninguém, não vou falar nas suas costas. Mas, enfim, ele falou que, no auge dos royalties, na metade dos anos 2000, que ele falou um sistema de governo perdulário. Perdurizou. Que deveria ser instalado por Arnaldo e mantido por Mocaiber e Rosinha. E que agora, com a queda das receitas dos royalties, falou aqui, um exemplo prático do PE, de 120 para 40, sem IPCA, sem correção. E esse modelo sustentável. Como é que você vê isso? Você concorda com esse juízo? Luiz, eu vou te dar uma resposta, de repente você vai estar achando que eu estou levando para o lado pessoal, mas se você parar para pensar, Roberto Henriques participou de todos os governos do município, salvo de Rafael Diniz. É verdade. Todos. Foi vice-prefeito de Mocaibe. Eu não quero jogar a figura de Roberto, mas o raciocínio dele, você acha que é correto? Em certa parte. Em certa parte.
né? Porque a gente não pode culpar ninguém pela queda da arrecadação. Sim, lógico. Né? Óbvio. Claro. Extração de petróleo. Mas, como eu falei, também considero, a parte dele que eu considero correta, é que realmente esse tempo inteiro nunca se pensou, por exemplo, pegando um exemplo do Marcos, na criação de um fundo para que se um dia isso acabasse, a gente ter um fundo, então, a Previdência está organizada. Ou então, como a Luísa fala sempre, obras perenes. Exatamente. Obras que realmente... Qual a herança que teve A Luísa está certo. que ficou? Você tem só a duplicação do Alberto Lamego no governo Arnaldo. Na época o Rosinha era governadora, foi uma parceria dos dois. Arthur Bernardes. E Arthur Bernardes no governo Mocaibe. Mocaibe, exatamente. Você não tem mais obra estruturante em Campos. Exatamente. Você tem o quê? Você tem Cidade da Criança, o Elefante Branco do CEPOP. Mas é o que eu estou enfeitar o falando. valão. Foram as prioridades que se escolheram para a cidade. Desfile. Você tinha um contrato. Desfile da empresa Você tinha um Leopoldinense. contrato de florzinha aí para molhar jardim de um absurdo. Então, e aí? E aqui eu não estou criticando Rosinha, estou criticando o Garotinho, não, estou criticando o gasto excessivo daquilo que podia ser aplicado CPI, né? em outra coisa, Marcos. Entendeu? Então, assim, foi uma coisa que não se pensou, foram jogando por jogar, usava campos para fazer trampolim para voos maiores. Você tá falando do Garotinho. Estou falando de Garotinho, entendeu? Agora, Roberto, ele tem que tomar cuidado com o que ele fala, porque ele participou disso tudo. Se alguém que teve toda a bagagem para peitar ou para tentar frear, foi ele, pela experiência que tinha, pelos cargos que assumiu. A figura de Roberto, não. Não, aqui também, agora, essa parte aqui que eu estou falando é uma parte construtiva, respeitosa. Sim. Ele participou de tudo. Então, se você não concordasse com aquilo, Marco, falasse, espera um pouquinho. Não concordo, estou saindo, estou entregando o meu cargo. Entendeu? Mas duas coisas para terminar, porque a gente vai ter que chegar. No final são já quase 10 para as 9. Duas coisas para terminar, Marco. Eu sei que você deve estar querendo... Não, mas pode, termina. Por favor. A primeira... O Luiz está doido para me mandar embora. Não, isso não. Brincadeira, amigo. Eu estou vendo o Marco tá olhando pro Acompanha. relógio. Eu já trabalho junto há algum tempo, eu conheço. Brincadeira. Mas é um prazer te entrevistar, você sabe disso. Sim. Te agradeço, amigo. Sou igual seu pai. A gente conversa muito nos bastidores, né, sou amigo? direto e reto. Um prazer Eu também te admiro, porque você é um cara cara muito intelectual, eu gosto da discussão do alto nível. Intelectual nada. Intelectual é bom para você ler para tentar aprender alguma sim, coisa. Você lê muito. Mas o jogo jogado, que é uma coisa que você é muito bom. Como é que você está vendo 2020? Se você tivesse hoje, lógico, você falou que a sua decisão pessoal vai sair lá depois do carnaval, mas se você tivesse que projetar hoje, como é que você vê 2020? Você tem aí, tem o seu nome, tem o de Gil que você falou, Rafael, Vladimir, Caio, Marcelo Mérida, Zé Maria Rangel deve vir pelo PT, o PT vai ter candidatura própria, Beethoven, pelo PSDB também é praticamente certo. Tem Michel, que foi esse olhado político, que busca uma legenda. Você tem mais quem? Tem aquele caso, o empresário do Boa Viagem, da Funerária Boa Viagem, que também está falando de se candidatar. Se você tivesse que projetar 2020, como é que você projetaria hoje? Não foge de pergunta, não. Só uma pergunta. Você diz quem você acha teria maior... Cara, condição de sucesso, de êxito, né? Ninguém que conhece um mínimo de política não aposta nesse ano 2 turnos. Se tivesse que apostar no segundo turno, lógico que é hoje. Você falou 1 ano da eleição. Aloysio, menos de 1 ano, né? São 11 meses. Eu acho que da maneira que o governo municipal se encontra, se eu tivesse de apostar... Assim, eu vou te dar dados de pesquisas que eu venho acompanhando, trabalhando. Eu gosto muito de estudar esse bastidor, entendeu? Por pesquisa hoje, Aloysio, quem se sobressai é o Caio Viana e o Vladimir Garotinho, tá? Na cabeça. Se a gente olhar uma qualitativa, o meu nome aparece muito bem, em função até dentre os nomes colocados, eu ser o debutante em política e o mais desconhecido. Então, claro, quando você tem um nível de rejeição menor, seu potencial de crescimento é absurdo. Daí eu acho que vem até a grande pressão de bastidores para que eu saísse candidato. Você tem um potencial muito grande de crescer, mas que eu tento ter toda a cautela e toda calma do mundo para poder trabalhar. Então, acho assim, hoje, para te ser muito incisivo na resposta, tomando por base
a população hoje, se a eleição fosse agora, digamos, 3, 4 meses, eu acho que o segundo turno seria, até pelo tempo, Caio e Vladimir Garotinho, exatamente. Quem você apoiaria? Apoiaria Caio, tem sombra de dúvida. Como falei, só um adendo, Luiz, perdão, como falei para o próprio prefeito Rafael Diniz, se realmente você pensa em reeleição, você tem que trabalhar muito rápido, porque o seu poder de recuperação você só tem aí até o início do ano de verdade. Quando a gente diz que é março, que volta às aulas, volta à vida ao normal, porque se não recuperar até ali, é natural, todo mundo sabe, né? A debandada é enorme. A gente sabe como é o poder público, seja Rafael em qualquer lugar. Quando você, né, não está indo muito bem, a coisa não se recupera, na reta final que vai começar o processo eleitoral, todo mundo pula. Então, mas você acha que é possível ele recuperar? Luiz, já falei com ele, inclusive, acho muito, muito difícil. Possível, não vou dizer, porque seria até muito, muito assustador afirmar isso hoje. Bem ou mal, ele é prefeito, ele tem a máquina... A máquina sempre conta. Exatamente, do município na mão, mas, repito, pelos dados de pesquisa, e aqui estou tentando ser o mais isento possível, que a gente tem, ele concordou até de certa forma com o que eu falei, apresentei na hora, ele tem que reagir bem rápido. Você e Rafael, com o Vladimir, têm trocado farpas em relação ao restaurante popular. E você entrou nessa articulação para trazer... até se falou em abrir 2 restaurantes populares em Campos, que seria até ótimo que se abrisse 2 para a população que interessa. Mas está o Estado quebrado, o município quebrado, então você entrou particular para pegar ali o prédio do antigo restaurante, do Milton Bárbara. E como é que está isso? Também parece que houve essa coisa que você falou com o Vladimir, de pai da criança, esse ciumeira. Você acabou de falar a resposta da história inteira. O Estado está quebrado, o município está quebrado. Nada melhor que juntar os cacos de um com o outro para poder beneficiar o povo. Concorda, Marco? Concordo. Então foi simplesmente o que eu fiz. Houve uma mudança na Secretaria de Estado de Assistência Social, né, que o governador nos ouviu, a gente, né, tem andado muito junto. Olha, a gente, que eu digo sempre, o presidente André Siciliano, que é o meu líder político ali na casa, é uma pessoa que eu tenho estado muito, muito próximo. Então, a secretária nova que entrou, a Cristina, coitada, que até sofreu um AVC, está num estado gravíssimo. Nesses primeiros encontros que eu participei, falou, Bacelar, eu preciso resolver a questão do restaurante em Campos. O governador está querendo ajudar, ao mesmo tempo olha o comentário que me preocupa, fica preocupado para não criar intrigas de vaidade ali, porque é deputado puxando para o lado e para o outro. Então, enfim, eu repito, eu não tenho esse perfil de ficar de picuinha, preocupado com o que vai aparecer no jornal, entendeu, Luiz? Então, nada mais fiz do que trazer a secretária André, até porque está havendo um movimento da Assembleia Legislativa de repassar, abrir mão de parte da sua arrecadação, do seu duodécimo, retornando ao governo, porque o governo desenvolve e mantém algumas ações, entendeu? Então, assim, nessas reuniões que acabam acontecendo conjuntamente, eu pedi ao governador que deliberasse de uma maneira especial, porque o restaurante popular de Campos, segundo a secretária me relatou, era o mais bem preparado e preservado até então que começasse por aqui, que deixasse essas questões de ciúme, de deputado A e B em lado, para todo mundo junto. Quando a gente teve a reunião com a Cristina, com o presidente André e com o governador, isso foi muito bem falado. Mas é o que eu digo, tem deputado que prefere jogar para a plateia desde o primeiro dia, faz um monte de ofício, que papel e nada é a mesma coisa. Falar até papagaio fala, entendeu? Mas eu quero ver fazer. Tem muitas coisas que eu vou ali, e João Peixoto, por exemplo, já pediu na frente, eu falo para o secretário, não tem problema, eu quero que faça para levar João Peixoto. Não, mas você vai junto. Não vou, não. Pode levar João Peixoto. Com Gil a mesma coisa, e deixo à vontade para que você vos indague, Luiz, se é mentira ou se é verdade o que eu estou falando. Eu respeito todos os colegas da casa. Graças a Deus eu tenho uma excelente convivência com os 69 deputados. Até Luiz Paulo Corrêa da Silva, Corrêa da Rocha, perdão, que todo mundo fala que é um cri-cri, coitado. Tem uma relação respeitosa, amistosa. Tocando histórico. É uma das partes que mais me chama a atenção. Como que o Luiz Paulo me elogia na parte técnica, faz bem para o ego. É tido como um homem muito sério. Né? Exatamente, o ego que eu quero ter é isso, Luiz. Luiz Paulo é um homem que passa sábado e domingo estudando na Assembleia.
e faz deferências a mim. Então o ego que eu quero ter é isso. Eu não quero ter ego de capa de jornal para poder, eu tenho que ser prefeito, eu tenho que ficar aparecendo na capa do jornal o tempo inteiro. Então eu não trabalho para isso. Quem procurar saber vai estar lá no sistema. Hoje é tudo informatizado. Se você conseguiu algo, não conseguiu, eu quero que a população se beneficie. Então o restaurante popular foi sim pressionado por Vladimir Garotinho, por João Peixoto, por Gil Viana, por Bruno Dauari, por um monte de gente. João Peixoto, inclusive, até pediu a Pedro Paulo, deputado federal, emenda para colocar no restaurante. E de todos, eu fui o único que não oficiei. Hora nenhuma eu fiz ofício, salvo do mês que isso foi noticiado à frente, porque eu participei das reuniões internas, foi feito o movimento, chegamos a um consenso com o governador e o presidente André, e falamos, não, então vamos liberar o restaurante. E falei bem claro para o governador, e assim será, Aloysio. Todos os deputados da região estarão aqui presentes. Não tem, eu sou o pai da criança, o outro. Não tem que ter essa palhaçada, Marcos. Tem que atender. Se por um acaso o meu trabalho é mais de bastidor, paciência. E eu prefiro, em vez de ficar contando história, estar ali trabalhando. Ainda que caia na conta de mais 3, mais 4. Ele vai sair quando? Aloysio, o contratempo foi justamente o AVC da secretária, que estava assim, seria o primeiro, estava muito bem adiantado. Eu não sei se em função do fechamento do ano, que a gente já está quase da metade de novembro, mas posso te assegurar, amigo, se não sair ainda esse ano, no mais tardar no início do ano, será o primeiro restaurante popular, que na verdade o nome agora vai ser Bandejão. Não leva mais esse nome, o governador escolheu esse nome, Bandejão. Vai ser o primeiro... E que também parece que vai ter oficinas de aprendizagem. Vai ser uma coisa maior, mais adaptada. Não posso nem te adiantar, porque você não ouvi por alto, foram uns questionamentos ainda de secretária, de parte técnica, definindo. A ser aberto, essa certeza eu posso te dar. Então sai o quê? No primeiro semestre do ano que vem? Até antes disso, tenho certeza. Você acha que sai antes? Bem antes, bem antes. A gente já quer deixar bem adiantado esse ano, se não conseguir esse ano... Nos 3 primeiros meses do ano, a gente está inaugurando um restaurante em Campos. Marcos, só para antes de terminar, Rodrigo, se fala que isso antes dessa coisa de você ter reaproximado de Rafael por conta do restaurante, se falava que existiria um acordo. Você responde se isso existe ou não existe, enfim, por quê? Entre você e o deputado André Ciliano, com o qual você é muito próximo, né? E o pré-candidato Caio Viana, que seria nos seguintes termos. Você apoiaria a Caio prefeito, e conquistando a prefeitura, Caio conquistando a prefeitura, você seria trabalhado para pegar um cargo de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. Seria isso. Isso existe? Como é que foi? Se não existe, por quê? Luiz, nunca existiu esse tipo de conversa, nunca teve nenhuma conversa minha de Caio e de Gil existia, falando sobre eleições. Sim, agora, de Caio envolvendo André, nunca, até porque Caio ou qualquer eventual prefeito que assuma, que ganhe aqui as eleições do ano que vem, não tem gerência alguma na escolha de novos conselheiros. Segundo... Mas você almeja isso? Não vou dizer para você que fujo disso, porque trabalhei lá muitos anos, tenho um carinho pelo tribunal especial, sou amigo, né, e convivi com muitos dos conselheiros que hoje se encontram afastados, como tem muito boa relação com os conselheiros atuais, que muitos ali eram servidores da casa. Óbvio, todo mundo sabe minha paixão pelo tribunal, pelo trabalho que eu exerço, não abro mão de fazer. O André, desde o início, me queria muito na mesa diretora. Eu falei, não posso, André, porque eu não vou deixar de exercer minha profissão. Eu falo muito que eu estou na vida pública, eu estou deputado, mas sou advogado. E, de fato, isso já foi até falado na casa, porque, lógico, naquela composição ali de presidência, você tem alguns acordos, que fulano abre mão de ser candidato, a gente te indica, mas é algo que é um processo que vai demorar. Se a gente olhar essa legislatura da qual eu faço parte, só vai abrir uma vaga, que é a aposentadoria do Luísio Neves. As demais vagas só abririam por força da ação penal que envolve os conselheiros, e que aí
está bem parada, bem estagnada no âmbito do Poder Judiciário. Só assim abririam novas vagas. E o que eu posso te adiantar é isso, são 4 vagas da Assembleia Legislativa, 1 vaga do governador. As indicações são dessa forma. Então, assim, essa conversa não passa aqui por município, porque passa pelo presidente da casa, passa pelo governador Wilson. Entendeu? Então não dependeria de nada de eleição vinculada a essa questão de Tribunal de Contas. E, como sempre, deixo muito bem claro também, até pela excelente relação que eu sempre tive com os conselheiros afastados, eu não me sinto nem à vontade de antecipar digamos, um desejo ou qualquer comentário nesse sentido, até por respeito a eles. Dependente do que estejam sendo acusados ou que tenham feito ou não, que vai restar provado ao final da ação penal, são pessoas que sempre me tratavam com muito respeito, até pela convivência profissional de estar ali despachando todo dia. Então, por enquanto não há nada disso, não tem nesse papo, senão não seria hipócrita dizer para você que não seria algo que me motivasse também. Então não existe acordo, mas que você tem como possibilidade de TCE? Tem. Um dia sim, não vou negar isso para você, não. Até pelos colegas lá da casa que falam, Rodrigo tem um perfil, conhece, ou geralmente quando é matéria de Tribunal de Contas, geralmente eu sou o escolhido para relatar. Então, é só por isso que acaba sendo esse comentário. Rodrigo, você falou que queria terminar o programa rápido, porque está com você, são 9h03, e a gente vai aqui às 8h45. Então, nem com o prefeito Rafael 2 vezes, nem com o deputado Vladimir Garotinho, eu fui tão longe no horário. Já diz a música, quem não chora não mama, Luiz. Mas é isso. Eu teria mais perguntas a fazer, mas, enfim, Marcos, você vai me matar seu for além. Não é só. O problema são os compromissos comerciais, que a gente não pode, lógico, infelizmente. Senão o meio de comunicação não sobrevive também, né, Marcos? Não sobreviveria, exatamente. Rodrigo, prazer de ver. Você sabe que é sempre assim, né? E da última vez foi numa clínica de exame. Em clínica de exame não quero encontrar mais, não. Mas o seu exame saiu direitinho? Saiu. O meu também, então então tá bom. Mas podendo evitar... É bom. Né? É bom. E não foi Novembro Azul, né, Marcos? Não foi Novembro Azul. embora, porque você é jovem ainda, mas embora nós estamos no Novembro Azul e as pessoas têm que ter consciência disso. Claro. E muita consciência. É o câncer que mais mata o homem, né? Inclusive eu sugeri a Arnaldo... O negócio é mandar folha bombom pro médico no dia seguinte. Né? Mas eu inclusive sugeri a Arnaldo, na próxima semana, a gente conversar com um urologista, indiquei o Dr. Valdir Simões, que é uma referência. Um craque. Exatamente sobre a importância de alertar as pessoas, que as pessoas às vezes têm medo. Sim, é verdade. Tem medo de fazer o exame por preconceito, ou medo ou preconceito. E não pode. Uma besteira, né? Uma besteira. Luiz, bom final de semana. Rodrigo também. Vamos dar um pulinho agora na redação do Jornal Folha da Manhã. A repórter Paula Vigneron vai trazer para a gente o direto da redação. Paula, bom dia, é com você.